Olá, estamos abrindo aqui o painel regional. Você acompanha com a gente, confere conosco neste horário de 1h30 da tarde, sempre de segunda a sexta. As participações importantes dos destaques, figuras que são notícia, que fazem notícia, discutem a notícia aqui na cidade, na região e, claro, debatem junto com você também os temas importantes do país. Lembrando, telefone sempre aberto, 3014-5281. Ligue para cá, participe com a gente, com a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião. E pelas redes sociais, à sua disposição para a sua mensagem, facebook.com/painel regional TV. Comigo aqui na bancada do painel, nesta segunda-feira, com muito prazer recebendo o Dr. José Wilson Gonçalves, juiz titular da 5ª Vara Civil de Santos, professor, mestre em Direito Processual Civil. Ao lado dele, advogado e nosso jornalista e comentarista habitual, Heraldo José dos Santos, conosco também. E aqui, pela direita, sempre com prazer recebendo o nosso advogado também, comentarista habitual das segundas-feiras, Francisco Pacilo. Na abertura, manchete do jornal Diário do Litoral, que faz a parceria habitual com a gente aqui no painel regional. Você confere aqui na capa, programa Santos Novos Tempos, na mira do Ministério Público Federal. O Procurador da República instaura inquérito público para apurar, então, de forma minuciosa, onde foram aplicados 24,5 milhões que foram conseguidos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Está aqui o diário ao doutor, por favor, e uma outra edição ao Heraldo também. E o Pacilo, como sempre, recebe aqui o DL desta segunda-feira. A gente agradece, cumprimenta aqui os companheiros de bancada desta edição. Doutor Zé Wilson, obrigado por estar conosco. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Eu agradeço pelo convite do advogado e jornalista, doutor Heraldo, para vir conversar com vocês, passar alguns minutos aqui falando sobre o novo Código de Processo Civil, que me parece que é uma ferramenta que, se for bem utilizada por nós, poderá contribuir com uma maior efetividade do processo. Eu espero esclarecer alguns pontos hoje que possam, enfim, caminhar para essa linha. Perfeito. Obrigado pela presença conosco. Heraldo José, tudo bem, Heraldo? Tudo bem, Maturão? Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores. Cumprimentar o professor José Wilson, agradecer a presença dele hoje aqui no painel regional. Cumprimentar também o doutor Pacilo e a Rubeni, que encanta essa mesa. Muito bem. Francisco Pacilo, prazer revê-lo também. Tudo bem, né, Pacilo? Doutorão, depois de uma Páscoa gostosa que nós passamos em calor, a satisfação está nesta bancada hoje aí, abrilhantada pelo doutor José Wilson, um expoente aí na área jurídica, um atuante juiz, professor, muito nos honra. Heraldo, combativo colega jornalista, lembrei de você quando assisti no domingo Conspiração e Poder, né? Então tivemos 2 safras de filmes excelentes aí, Spotlight e Conspiração e Poder. Boa. Boturão, sempre lembrado, inclusive nas passeatas aí quando falam do programa, quando a gente levanta a bandeira do Brasil, é uma satisfação. E a Rubeni, né? Com o abrilhantamento não só estético, mas cultural, em contatos diretos com nossos telespectadores. Você esteve na feira no final de semana, né? Estive na feira e está muito ruim, está muito complicada, está muito cara. E o local também está muito ruim. Aliás, tudo de ruim como está o Brasil, mas eu acho que nós vamos mudar tudo isso. É que a feira que o Pacilo frequenta é ali entre o canal 2, não, era do canal 2, né? Agora passou para o outro lado da avenida Ana Costa, né? Está muito confuso. Está distante agora. Caristia na feira, no supermercado, no açougue, enfim, já não adianta nem a gente falar mais, né? Porque a coisa realmente está numa situação difícil, só reclamações diariamente, a gente que anda pelas ruas da cidade, todo dia é a mesma fala, né? Muito bem. Lembrando que você pode acompanhar o painel regional de maneira online, através do site aqui da nossa TV Santa Cecília, o Santa Portal, clicando lá no ícone do painel regional. E o programa encerrado vai para o YouTube para você rever como preferir os trechos que achar mais interessantes ou o programa por inteiro, tá certo? Quem acompanha a sua participação é a nossa produção, sempre atenta aqui a Rubeni Carpanedo. Tudo bem, Rubeni? Tudo bem, boa tarde, doutorão. Boa tarde aos convidados. Agradeço os elogios, né? Depois de abrilhantar tanto aqui a mesa.
Só elogios na segunda-feira faz bem, Já né? tá bom, né? Você que é internauta, você telespectador, entre no YouTube é ótimo, entre no Facebook e curta a nossa página do Painel Regional, envie sua mensagem em box, que os convidados vão te responder, você vai tirar todas as suas dúvidas, lembrando que eu vou ler todas as mensagens de acordo com o tempo que nós temos, né, doutorão? Porque às vezes Sem a pessoa pensa que eu não li, mas eu leio de acordo com o tempo, tá bom? Não, às vezes não, Às vezes não o tempo dá, não é né? suficiente, não dá, né? Dependendo do assunto, Pois né? é, assuntos importantes, né? Muitos temas para a gente discutir aqui, para a gente debater, e o tempo urge, né? E como o tempo urge, eu já passo a bola aqui ao professor, doutor José Wilson, para explicar para a gente aqui por que se fez essa reforma aí no processo civil, não é? Tentativa é o que é tornar a justiça mais séria, enfim, antes da gente entrar em pontos mais específicos, né? Um apanhado geral aí dessa necessidade. Sim. Eu, de início, não era favorável a um novo Código de Processo Civil. Eu sempre entendi e continuo entendendo que o grande problema do processo civil brasileiro é cultural. Diz respeito à falta de consciência democrática, diz respeito à má utilização do processo. Que se fossem corrigidas condutas dentro do processo, nós poderíamos ter, e muito provavelmente teríamos, um processo mais efetivo. Porque o grande problema que nós temos hoje no processo é a demora, associada à falta de qualidade. Eu sempre costumo dizer também que você tem que equilibrar velocidade com segurança. De nada adianta um processo super rápido com a qualidade diminuída. Seria como você imaginar um excelente automóvel com um péssimo condutor. Você não vai conseguir associar esses dois valores, velocidade e segurança. No entanto, acabou sendo vitoriosa a corrente que entendia que um novo Código de Processo Civil contribuiria mais significativamente com a resolução desse nosso problema processual. E a partir daí eu passei a pensar com boa fé, com boa vontade a respeito, e comecei ao longo do processo legislativo, que arredondados nós tivemos 5 anos, comecei a perceber que o novo Código de Processo Civil teria uma função exatamente nessa linha, de chamar as pessoas à responsabilidade democrática, à consciência democrática. Muitas coisas foram modificadas, outras não foram modificadas. De todo modo, o que foi modificado, é importante que se diga, só vai funcionar se houver essa consciência democrática. E a finalidade é exatamente essa, do novo Código de Processo Civil. É tornar o processo mais ágil, menos burocrático, mais simples, simplificar, para que nós possamos ter, em prazo mais curto, o chamado prazo razoável. O prazo razoável, evidentemente, varia de processo para processo. Processo simples, o prazo razoável é um. Processo altamente complexo, o prazo razoável é outro. E em qualquer lugar do mundo, processo altamente complexo é demorado. Basta lembrar que no Japão nós temos ação civil pública sobre meio ambiente que demora 20 anos também, porque é uma ação em que você tem uma perícia que vai se desenvolvendo ao longo do processo. De tal modo, então, que a ação complexa, ou processo complexo, demanda tempo mesmo porque nós temos que sempre ter em mente que o processo é um instrumento democrático, comprometido com o direito de defesa, comprometido com a produção de prova. Se o novo Código de Processo Civil for lido com essa consciência democrática, eu acredito muito que nós tenhamos um novo processo civil bom, que atenda às necessidades da sociedade. Se, no entanto, o novo processo civil, o novo Código de Processo Civil, for lido da forma que vinha sendo lido o Código de Processo Civil anterior,
muito provavelmente nós vamos continuar tendo vários problemas com relação à fluidez do processo, à fluência do processo. Muito bem. Pacilo, Heraldo. Doutor Zé Wilson, você é um grande processualista e professor e tem dado magníficos exemplos nas suas decisões. Aliás, a sua vara é uma das varas céleres. Será que é só isto? Eu entendo e concordo que a gente tem que mudar esta cultura, né, do litígio, mas não faltaria algo mais? Gestão para o judiciário, orçamento, isto não contribuiria, não seria um facilitador? Porque eu vejo que há um volume muito grande. Nós temos hoje aproximadamente, segundo o CNJ, 70 milhões de processos, e isso só vai resolver com gente e com sistema, né? Eu acho que já houve um avanço eletrônico, um avanço bastante grande com o sistema eletrônico, facilitou. Hoje você, de casa a qualquer hora, sábado, domingo, de madrugada, você tem acesso. Isto permitiu agilizar, né? Antigamente você tinha que ir ao fórum. Eu sou da época que no fórum aqui de Santos tinha a biblioteca no 7º andar e a gente tinha que ler o diário oficial lá, o diretor é o Tremura. Senhor, a minha indagação é essa, doutor Zé Wilson. Será que também, junto a isto, não seria necessário, não está faltando para o judiciário orçamento e gestão? Sim. Aliás, é um ponto que eu destaco sempre que eu tenho oportunidade de me manifestar a respeito, eu destaco, sobretudo em palestras. Nós temos 3 pilares, para que o processo funcione, nós temos 3 pilares. Esses 3 pilares têm que ser os 3 bem trabalhados. Nós temos o pilar de uma boa lei. É muito importante uma boa lei, porque a lei é a ferramenta número 1 para se trabalhar. Nós que praticamos o direito, ou mesmo as pessoas que não praticam o direito, mas que evidentemente estão no dia a dia atentas a assuntos relacionados ao direito, veem que as pessoas veem que a lei é a ferramenta mais importante. Afinal de contas, nós somos de um regime em que o governo é das leis, não das pessoas. É um Estado democrático de direito. Então a lei é o pilar número 1, uma boa lei. Mas é imprescindível também que você tenha bons aplicadores. É imprescindível que o sistema judiciário seja composto de bons aplicadores. E eu falei em sistema judiciário aqui de propósito, porque o sistema judiciário é muito mais abrangente do que o poder judiciário. O sistema judiciário compreende a advocacia, o sistema judiciário compreende o Ministério Público, o sistema judiciário compreende a polícia no que disser respeito a processo que dependa da atuação da polícia. É importante que você tenha um bom sistema judiciário. É importante que as pessoas que atuam no sistema judiciário sejam capacitadas. E aí entra o ponto que eu mencionei há pouquinho da consciência democrática, da responsabilidade democrática. A atuação de um juiz no processo, a atuação de um advogado no processo é inerente ao Estado de Direito e tem compreendido essa responsabilidade democrática, tem implicado essa responsabilidade democrática. Então, consciência ética. Resumindo em uma palavra, ética, consciência ética. E o terceiro pilar é o pilar da estrutura. É indispensável para que o processo funcione que haja boa estrutura. Nós estamos agora em pleno processo digital, eletrônico, ainda nos trazendo muitos problemas, porque os juízes, os advogados, os serventuários, os representantes do Ministério Público, defensores públicos, todos temos que reaprender a trabalhar nesse novo formato. Extrair desse novo formato a máxima funcionalidade possível, sempre com segurança. Daí porque eu sempre menciono, nós precisamos desses 3 pilares. Esses 3 pilares têm que funcionar bem. A boa lei ou boas leis, bons aplicadores e boa estrutura judiciária. Sem boa estrutura judiciária, realmente o processo não produzirá efeito, não será efetivo. Heraldo, pois não, Heraldo. Doutor, aproveitando a participação do senhor no programa hoje, para que dissesse aos telespectadores uma síntese do que mudou no novo Código de Processo Civil, principalmente nas questões mais relacionadas às maiores demandas levadas ao judiciário, aquela demanda mais cotidiana, que as pessoas vão ao judiciário, questão de cobrança de dívida,
problemas de condomínio, Plano de saúde. questões de consumidor, enfim, muda muita coisa, torna-se realmente mais célere. Tem a questão daquelas decisões repetitivas que o juiz terá condições hoje de dispensar menos tempos a essas questões já consolidadas, já com decisões e jurisprudência consolidada. O que muda efetivamente na vida do cidadão? Sim, vamos começar pelas chamadas ações repetitivas. O que é que nós estamos construindo entre nós, agora em termos de legislação? Todos nós que estudamos o direito, nós sabemos que nós temos dois grandes sistemas universais, que é o romano-germânico e o anglo-saxão ou anglo-americano. O anglo-saxão ou anglo-americano é um sistema que lida predominantemente com precedentes normativos, precedentes vinculantes. São decisões do próprio Poder Judiciário que vinculam. O sistema romano-germânico é um sistema diferente. É um sistema que predominantemente o que vincula é a lei. As decisões judiciais não vinculam. Nós começamos a dar o primeiro passo para que as decisões judiciais passassem a vincular com as chamadas súmulas vinculantes, que todos já devem ter ouvido falar. Depois nós passamos a ter os recursos repetitivos. A súmula vinculante, que evidentemente o Código de Processo Civil não poderia alterar, porque a súmula vinculante está prevista na Constituição Federal, e agora os recursos repetitivos foram incrementados no novo Código de Processo Civil, e nós passamos a ter também, em âmbito de tribunais locais, estaduais ou os regionais, regionais federais, regionais do trabalho, enfim, nós passamos a ter temas que podem também ser uniformizados pelo tribunal para que o juiz possa aplicar aquela decisão do tribunal. Muitos dizem, já até me antecipo, isso não feriria a independência funcional do juiz? Me parece que não. Eu tenho sustentado que não. Porque, na verdade, a independência funcional do juiz nunca foi ferida com a lei em si. O juiz dá a interpretação à lei em face do fato concreto que lhe é posto a julgamento e profere o seu julgamento. Esse papel do juiz democrático continuará o mesmo. O juiz analisará os precedentes normativos, a doutrina tem chamado de precedente normativo, exatamente porque é um precedente que vincula, que tem força de lei. O juiz analisará o precedente normativo, analisará o caso concreto, fará o enquadramento, dando o enquadramento perfeito, aplica-se o precedente normativo. Se não ocorrer o enquadramento perfeito, o juiz dará a solução, então, que o caso requerer. De tal modo que esses instrumentos permitirão que o processo atenda o princípio constitucional da isonomia. O que é o princípio constitucional da isonomia? Em pouquinhas palavras, todos devem saber, mas só para encaixar aqui na nossa exposição. O princípio constitucional da isonomia quer dizer que você deve ter a mesma solução em um processo que o seu vizinho teve, que o seu amigo teve. O processo não pode ser, ou a justiça não pode ser algo lotérico, algo que você tramita a atuação por uma das unidades judiciárias e você terá uma solução de um modo, já a do vizinho tramita por uma outra unidade judiciária e a solução será de um outro modo diametralmente oposto. Os precedentes vinculantes ou normativos têm a função principal de atender ao princípio da isonomia, que é um princípio maior. Porque todos os brasileiros têm direito de ter uma solução igual para um caso igual. Não tem sentido você ter um caso igual ao do seu amigo e as soluções serem diferentes. Essa é uma ferramenta que me parece bastante importante para essa solução. A outra ferramenta que me parece bastante importante é a conciliação. O novo Código de Processo Civil estimulou a conciliação. Aliás, se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que a Constituição da República, já no preâmbulo, diz que ali se instalaria uma república comprometida, entre outros, com a solução pacífica dos conflitos internos.
Podem conferir, isso está no preâmbulo da própria Constituição Federal. Isso quer dizer que nós temos um vetor, nós temos um condutor de interpretação, de ação política, de ação administrativa. Um condutor que exige que nós, antes de levarmos um processo para a solução por imposição, porque toda sentença é uma solução por imposição, nós temos que buscar a composição. Aliás, a primeira audiência sempre é de conciliação. Né? Agora, o novo código, no artigo 334, diz exatamente isso. E daí se criou, o Poder Judiciário já vem há tempo, há alguns anos, se estruturando com os chamados CEJUS, que são Centros de Conciliação, centros de conciliação, centros de solução judiciários de solução de conflitos. Por ação do CNJ, por uma resolução, os tribunais já há algum tempo vêm se estruturando com o CEJUS. Santos, por exemplo, recentemente instalou o seu CEJUS, e a ideia é que o CEJUS trabalha justamente nessa frente. O CEJUS trabalha na frente da conciliação para as pessoas que quiserem, antes de ingressar no judiciário, procurar uma solução consensual, e o CEJUS trabalha também na atuação já depois de existir um processo. E daí entra o artigo 334 do Código de Processo Civil, que fala que se a petição inicial estiver em ordem e se tratar, evidentemente, de direito disponível, o juiz, antes de dar andamento no processo, para iniciar o processo propriamente dito, tecnicamente, o juiz encaminha ao CEJUS, que marcará uma audiência de conciliação ou de mediação, e pelos conciliadores ou mediadores capacitados e classificados pelo CEJUS, esse processo, então, antes de iniciar propriamente, ele terá essa fase de tentativa de conciliação. Essa é uma ferramenta também que se acredita muito que poderá surtir efeito e que, enfim, tem a ver exatamente com o desejo constitucional. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para continuar aqui a conversa importante com o Dr. Zé Wilson, né, a respeito deste novo Código Civil brasileiro. Voltamos já já. Muito bem, estamos voltando ao segundo bloco aqui do nosso painel regional, nesta edição recebendo aqui com satisfação o Dr. José Wilson Gonçalves, juiz titular da 5ª Vara Civil aqui de Santos, Heraldo conosco, Pacilo Rubeni, atenta aí a sua participação e a gente discutindo aqui e, claro, recebendo as orientações importantes, né, acompanhando essas informações importantes do Dr. Zé Wilson sobre essa reforma aí do Código Civil brasileiro. E o Pacilo queria entrar numa outra discussão, né, Pacilo? Dentro do mesmo tema, claro. Dentro do mesmo tema e complementando, que é um tema interessantíssimo, que é a conciliação e um pouquinho mais para frente a arbitragem. Eu quero parabenizar o Dr. Zé Wilson pelo seu brilhantismo, como sempre, o seu trabalho percussiente e inteligente, e quando ele sintetiza e fala assim, olha, que o judiciário, né, tem talvez um perfil, para a grande população tem isso mesmo, um perfil meio lotérico. Eu quero dizer que no meu escritório, em razão de ações coletivas que a gente faz, alguma Câmara no tribunal julga de um jeito, então nos tribunais superiores. E realmente fica esta impressão. Então, foi extremamente feliz e mostra o quão existe assim de proximidade e sensibilidade com o judiciário. Bom, voltando no tema da conciliação, eu acho que isto é uma solução. Eu acho que o direito brasileiro ele tem que se aproximar muito mais do anglo-saxônico do que do romano, né? Eu acho que é uma evolução, caso a caso. Boas leis, nós não temos boas leis, até porque quem faz, nós estamos vendo, é o que eles fazem. Bom, por que o Estado, ou então talvez porque o Judiciário, pega mais esta função da conciliação? Por que ele não prestigia o setor privado, né? E talvez isso estivesse ajudando a criar uma consciência, criar uma percepção de cidadania, criar uma participação, chamando os cidadãos, né, as associações, para que auxiliasse o Judiciário e deixasse que as decisões específicas, que precisam de maior elaboração, que não são aquelas comuns do dia a dia, não são volume, né? O Judiciário, então, viesse a tratar delas com mais profundidade e isto certamente ocorreria no menor tempo. Por que esta conciliação não é dividida ou ela não tem a participação do conjunto da sociedade? É uma questão também, uma questão de cultura.
Isso não é impossível que seja realizado. E, aliás, o novo Código de Processo Civil, e por isso eu volto a dizer aquele pontozinho dito há pouco, que eu comecei a perceber que o novo Código de Processo Civil teria, na verdade, essa função pedagógica importantíssima de chamar as pessoas para a responsabilidade democrática, a consciência democrática, que eu, em relação às quais já me referi hoje e devo me referir outras vezes, porque me parece que esse é o centro do processo, é o X do problema do processo no Brasil. O novo Código de Processo Civil, enfim, já no artigo 3º, ele menciona, em primeiro lugar, ele trouxe uma disposição completamente moderna, atualizadora, em relação à própria Constituição Federal. Porque a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 35, dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Menciona a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário. O CNJ, daí nós temos, para quem estuda direito, o princípio do direito de ação, o princípio fundamental, o direito fundamental de ação. Mas esse dispositivo constitucional já vinha recebendo uma outra leitura, uma leitura mais abrangente. E o próprio CNJ, pela resolução 125, deu essa nova leitura. E nós passamos a ler, então, esse dispositivo constitucional da seguinte maneira: não se excluirá da apreciação jurisdicional lesão ou ameaça a direito. Com isso, nós incluímos a arbitragem, porque não podemos nos esquecer que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a arbitragem é uma função jurisdicional. Porque o que é jurisdição? Todos nós que estudamos o direito sabemos. Juris, direito, dição, dizer. Jurisdição é dizer o direito. Função jurisdicional é a função que diz o direito. Se a arbitragem diz o direito, naquelas situações em que couber, que são pessoas maiores e capazes de direitos disponíveis, significa que o árbitro, na sua atuação na arbitragem, está dizendo o direito, quando ele estiver solucionando um conflito. O STF... Mas as duas partes têm que concordar? Tem que concordar, tem que concordar. É eleição, escolha. Partes maiores e capazes que escolhem direito disponível, partes maiores e capazes, e ambas as partes escolhem a arbitragem para a solução dos seus conflitos. Nenhuma é mais ágil, mais rápida? Ou tem a possibilidade é mais ágil, menos burocrático. E permite, então, que a sociedade se organize, que as categorias jurídicas se organizem e instale tribunais arbitrais. E é o que vem ocorrendo. E no parágrafo... No parágrafo primeiro... Quem é o árbitro? O juiz? O árbitro é escolhido. Não, é escolhido entre as... Não há necessidade de ser togado. É escolhido. Não há necessidade de ser togado. Mas a lei de arbitragem diz que o árbitro, no desempenho da sua função, é considerado juiz de fato e de direito. E o STF solucionou uma dúvida que surgiu aí sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade, dizendo que é constitucional essa previsão e que o árbitro, enfim, age sim em função jurisdicional. Não precisa, mas pode até ser um juiz. Não pode. Não pode ser juiz. A não ser que seja um juiz aposentado, né? Mas o juiz não pode atuar como árbitro. Bem, o parágrafo 3º do novo Código de Processo Civil repete não se excluirá da apreciação jurisdicional a ameaça ou lesão a direito. O parágrafo 1º menciona que é admitida a arbitragem, nos termos da lei. O parágrafo 2º menciona que o Estado promoverá, veja o verbo que foi usado, um verbo imperativo, o Estado promoverá, sempre que possível, a conciliação ou a mediação. A associação de todos esses elementos nos leva à conclusão de que a sociedade ou que outros setores que não do Poder Judiciário podem se organizar para buscar a solução. Você pode criar câmaras privadas de conciliação ou mediação, que não é arbitragem. A arbitragem é uma coisa. Aqui é para tentar solucionar, atendendo o desejo constitucional, conforme eu disse, que já está lá no preâmbulo, tentar solucionar os conflitos internos pela forma amigável, pela forma pacífica. Só se não houver jeito é que você, então, recorreria ao processo propriamente dito.
E vale também lembrar, nesse processo legislativo, que muitos acenaram com a ideia de você condicionar o ajuizamento de uma ação à tentativa de conciliação, à comprovação de que houve a tentativa de conciliação. Evidentemente, sempre que isso for possível. Se você tiver um réu que está em lugar incerto e não sabido, né, um réu que está em um lugar desconhecido, você não tem como tentar a conciliação com ele. Mas sempre que for possível, tá, haveria de se condicionar. O problema é que nós tivemos uma experiência na Justiça do Trabalho em que o ingresso das reclamações trabalhistas foi condicionado à submissão às comissões de conciliação. E o Supremo entendeu que era inconstitucional essa exigência por ferir o direito universal de acesso à justiça. Evidente que se nós tivéssemos tempo eu ia me alongar para distinguir o que é acesso à justiça e acesso ao Poder Judiciário. Mas a verdade é que no novo Código de Processo Civil optou-se por não colocar essa exigência, para não correr o risco de ser reconhecida a inconstitucionalidade dela, e deixou então que as ações fossem ajuizadas mesmo sem essa tentativa de conciliação, só que inseriu aí essa disposição que eu falei há pouco, 334, dizendo que se a petição inicial estiver em ordem, os processos então serão encaminhados à conciliação. Criou um meio termo, admitiu, o que também em outras palavras, admitiu a petição inicial, né? E admite o seu processamento, mas primeiro a submete à tentativa de acordo. E o que se pode dizer, pode ser dito de outro modo, é que, na verdade, essa incumbência social da tentativa de conciliação ou mediação foi predominantemente transferida para o Poder Judiciário, mas predominantemente, não exclusivamente. Ou seja, é possível que a sociedade, para os seus setores, se organize e crie mecanismos para se tentar a conciliação e evitar, então, que mais um processo. Muito bem. Heraldo, perdão. Doutor, era possível o senhor fazer um esclarecimento sucinto desses institutos, a conciliação, a mediação e a arbitragem? Sim. A arbitragem, na arbitragem há litígio, há desentendimento. Tá? Para o público, litígio significa litígio, lide, são expressões técnicas muito usadas em processo, o que significa briga, desavença, desentendimento, discórdia, né? As pessoas, em relação à leitura de uma cláusula contratual, as pessoas discordam. Um contratante entende de uma maneira, o outro entende de uma outra maneira. Se o direito que está sendo, que está sob discussão, sob discórdia, for disponível, a parte puder dispor, puder renunciar, puder fazer acordo para reduzir o valor, para aumentar o valor, enfim, é isso que chama de disponibilidade do direito material, e as partes envolvidas são maiores e capazes, uma parte que poderia efetuar um contrato, participar de uma escritura de compra e venda de um apartamento, por exemplo, normalmente são as pessoas maiores e capazes, elas podem, então, no contrato, eleger o tribunal arbitral, ou eleger um árbitro para a solução daquele conflito. Já consta do contrato isto. De tal modo que esse árbitro exercerá, conforme eu disse há pouquinho, a função de um juiz de direito. Ele solucionará aquele conflito. E as partes se submeterão à solução que for dada. Tá? Só pode ir para o judiciário, aí neste caso, se houver uma nulidade. Por exemplo, uma ofensa ao contraditório. E o juiz, numa hipótese dessa, anulará o procedimento arbitral, mas não dará uma decisão de mérito em substituição. Anulará e devolve para o julgamento. A conciliação e a mediação já são mecanismos para se buscar a solução do conflito sem essa imposição. Vejam que a decisão do árbitro é uma imposição. Veja que nós estamos trabalhando, então, imposição, solução de uma desavença por imposição ou solução de uma desavença por composição. Compor. As pessoas se compõem. Tá? A conciliação e a mediação são mecanismos para obter a composição. Na conciliação, há uma diferença aí, para alguns tênue, para outras pessoas, uma diferença significativa, de que na conciliação, o conciliador atua juntamente com as partes
buscando a solução, ele próprio propondo condução, uma hipótese que poderia, enfim, ser aplicada para se obter a composição. Ao passo que na mediação, o mediador atuaria apenas, como o nome já é sugestivo, apenas mediando, tentando fazer com que as próprias partes, enxerguem uma solução para aquele conflito que se deflagrou entre elas. Então, basicamente, a distinção entre os três institutos é essa daí. O Pacilo chegou a fazer um investimento aí em banca de arbitragem. Eu gosto da arbitragem, acredito, eu acho que auxilia o Estado, vai auxiliar o Judiciário, eu acho que vai contribuir para a mudança da cultura, né? Você tem uma única instância, não tem recursos, tem uma série de instrumentos que são interessantes. Sim. Mas eu quero deixar com o Dr. José Wilson que ele passe uma experiência aqui bastante grande pela vivência, cultura, sensibilidade e inteligência e o tempo que ele tem na magistratura. Nós temos aí aproximadamente 10 dias do novo Código de Processo. Na sua experiência, as ações que são distribuídas, os advogados, aqueles que estão indo ao fórum, etc., distribuindo ações, eles estão se utilizando desses benefícios do Código de Processo? Ou eles têm mantido aquele ritmo, jogado as ações sem nenhum tipo de preocupação e deixando para o juiz resolver? Alguns têm, outros não. Como sempre, quando você lida com uma classe muito grande, como é a classe dos advogados, né, o juiz, quando atua com o representante do Ministério Público, ele atua geralmente com um representante do Ministério Público, ou atua com 2, 3, que são cada um num setor. É mais fácil de você sintonizar os entendimentos. Quando você trabalha com uma classe muito extensa, enfim, como é a classe dos advogados, você acaba lidando com todo tipo de conduta, né? Você tem, evidentemente, os advogados mais preparados tecnicamente e que já estão se valendo do novo Código de Processo Civil de uma forma brilhante. Eu recentemente, por exemplo, recebi uma petição que até me surpreendeu positivamente, né, em que o processo estava suspenso por determinação do ministro do STJ em razão da discussão de um ponto, de uma questão compreendida num processo que trazia para a solução judicial outras questões. Como a suspensão diz respeito a todo o processo ficou suspenso. Há mais de 10 anos, eu faço o que se chama cindir julgamento de mérito. Porque, para mim, o processo tem que ser operativo, tem que ser funcional. Aliás, o processo é instrumento, né? É instrumento a serviço do direito das pessoas. Se ele é instrumento, você tem que interpretá-lo como tal. Ele tem que ser operativo. Aliás, quando o Código Civil entrou em vigor em 2003, se falava muito, a doutrina de modo geral se falava assim, que o novo Código Civil, tá? E o Código Civil entrou em vigor lá em 2003, era informado por 3 grandes princípios, que eram os princípios da socialidade, da eticidade e da operatividade. O Código Civil, as normas do Código Civil tinham que atender à função social, tinham que ser operativas, e tinha que ter compreendido a boa-fé, a ética, né? Daí nós passamos a ter expressões como boa-fé objetiva, né? E se pautar muito pela boa-fé nos contratos e assim por diante. Eu sempre questionei isso, sempre indaguei. Ora, se uma lei material, uma lei de direito material, é inspirada, ou melhor, é informada por esses 3 importantes princípios da socialidade, da operatividade e da eticidade, o que se dizer de uma lei que é instrumental por natureza, como é o Código de Processo Civil, que é um instrumento, é uma ferramenta para que o direito material das pessoas seja protegido? Nós sabemos que o Estado tem o monopólio da jurisdição, nós sabemos que a própria arbitragem é uma concessão do Estado, nós sabemos que as pessoas, em regra, portanto, não podem exercitar os seus direitos com as próprias mãos, aliás, é um crime, exercício arbitrário das próprias razões. As pessoas, então, necessitam, toda vez que tiver um direito violado, de ir ao Poder Judiciário. Para tanto, se instaura um processo, porque nós estamos num Estado democrático de direito. Esse processo tem que ser funcional, tem que ser operativo.
tem que ser ético e tem que cumprir a sua função social. Então, evidentemente, o processo também é instruído por esses 3 princípios. Muito bem, vamos aproveitar para fazer o nosso segundo intervalo e voltamos em instantes aqui na sequência do painel regional. É rápido. Muito bem, voltamos. Último bloco aqui desta edição do painel regional. O Dr. José Wilson Gonçalves conosco, titular da 5ª Vara Civil de Santos, Heraldo, Pacilo, Rubeni, já com participações importantes do telespectador. Dr. José Wilson queria finalizar o raciocínio antes do término do bloco anterior, né? E o Pacilo também queria ponderar uma outra questão, né? Posso complementar até para você responder, José? Na sua experiência no judiciário, já passou por várias mudanças de código, né? Códigos e leis. Qual a média, assim, que você entende que a comunidade jurídica assimila e começa a utilizar os instrumentos que foram alterados? Tá. Eu vou, então, terminar o raciocínio dizendo, eu fiz referência a um exemplo concreto, em face da pergunta da indagação, se os advogados vinham se valendo já do novo Código de Processo Civil nesses dias aí que nós tivemos já de vigência. E eu ia mencionar exatamente a hipótese em que eu me surpreendi positivamente com a petição, em que o processo estava suspenso por uma questão apenas, mas o processo ficou todo ele suspenso. O novo Código de Processo Civil, entre várias ferramentas, ele traz a ferramenta que se chama julgamento antecipado parcial do mérito. Ou seja, hoje, pelo texto do novo Código de Processo Civil, é permitido o que eu disse há pouco, que eu já há muito tempo faço, que é cindir o julgamento do mérito. Dar mais de uma sentença de mérito no processo, a depender da necessidade do direito que está em discussão. Então, o ministro do STJ suspendeu aquela questão, porque é objeto lá de recurso repetitivo, mas existem outras que são decomponíveis, que podem ser julgadas independentemente do julgamento daquela questão em relação à qual houve a suspensão. O advogado, então, invocando esse novo instituto, que é o julgamento antecipado parcial do mérito, ele apresentou uma petição para dizer, então, que requerer que fosse prolatada a sentença em relação àquela parte que não estava afetada pela suspensão, não estava afetada pelo recurso repetitivo em curso lá no STJ. E, evidentemente, eu deferi e determinei que encaminhasse para a lista de sentença, exatamente para que eu pudesse julgar essa parte do processo, enquanto o STJ decide a outra parte. No que diz respeito ao tempo, eu acredito que nós tenhamos aí, pelos próximos 5 anos, um processo de maturação, de conscientização, de tal modo que o Código de Processo Civil deve demorar aí uns 5 anos para que as pessoas assimilem as suas ideias, porque isso que é mais importante, não é apenas conhecer regras de procedimento, é conhecer regras de processo, de direito constitucional, para que você assimile as ideias e tenha essas ideias ou os princípios como vetores, como condutores da interpretação. Isso é o mais importante. Eu acredito que tenhamos aí, pelos próximos 5 anos, esse processo de maturação. Muito bem. Rubeni Carpanedo e as participações dos telespectadores conosco. Pois não. Na ordem. Uriel Vilas Boas pergunta aos convidados. O grande problema da justiça é a demora do andamento processual. O que os advogados presentes e também o representante do judiciário sugerem para que isso tenha uma modificação e ocorra mais rapidamente? Acho que a própria mudança do código vai nessa linha, né? Sim. A mudança do código tem exatamente essa finalidade. O código leva em consideração, toma em consideração a simplicidade, toma em consideração, consequentemente, a agilização do processo, quer cumprir a determinação constitucional de processo em tempo razoável, e quando se fala de processo em tempo razoável, nós estamos dizendo da data que a petição inicial foi apresentada no cartório do distribuidor, a data em que o direito foi realizado, em que a pessoa teve o seu direito, enfim, satisfeito, o direito que foi reconhecido no processo. Mas nós temos, paralelamente, algo que já vinha sendo desenvolvido, que é o processo eletrônico. O processo digital tem exatamente essa finalidade. O processo digital vai, com o tempo, nós estamos, em relação ao processo digital,
igualmente em processo de maturação, de assimilação, conforme já foi dito hoje igualmente, todos nós, juízes, advogados, serventuários, estamos reaprendendo a trabalhar com esse novo formato de processo. À medida que nós formos dominando mais esse novo formato, o processo será muito mais rápido e não se pode conceber a ideia, evidentemente, insisto nisto, de rapidez com violação do princípio da segurança jurídica. É importante que haja segurança no trabalho, mas, de todo modo, o processo digital em si é uma ferramenta também destinada a tornar o processo mais rápido. Muito bem. Cosme da Areia Branca pergunta ao Dr. José Wilson: por que os funcionários de vários fóruns, principalmente de Santos, não têm estrutura para trabalhar com dignidade? Por exemplo, a falta de ar-condicionado e outros materiais. Antes da resposta do Dr. José Wilson, o Pacilo queria fazer Eu queria responder uma colocação do Uriel. Uma colocação, como ele falou de advogado, e um bom advogado, Uriel, nosso amigo e colega. Uriel, eu acho, como o Dr. José Wilson colocou com muita propriedade, nós vivemos um problema cultural, né? E eu acho que o conjunto da sociedade deve procurar mais os mecanismos alternativos de solução de conflitos. Por exemplo, numa convenção condominial, eu vou colocar lá um mecanismo, num sindicato, numa associação, e isto seria assim um anteparo, isso deixaria uma discussão, uma pré-discussão localizada, em vez de você ir atulhar o fórum, né? E tem coisas, deixar o fórum para uma impossibilidade, uma composição, porque sempre existe essa possibilidade. Eu acho que nós temos que voltar, perder a cultura da beligerância, do conflito, e eu acho que talvez até de uma maneira um pouco contrária a tudo que está acontecendo, né? A própria demora hoje, eu acho que com o tempo vai fazer com que as pessoas passem a se utilizar desses mecanismos alternativos. E o judiciário vai ter um tempo maior, vai poder se especializar e vai poder dar realmente a devida atenção a uma questão que lhe for levada. Muito bem. Rubens, só para a gente não perder, então, a pergunta do Cosme, né? Com relação à estrutura, aos materiais, a falta de ar-condicionado. Ar-condicionado, essa coisa, enfim. Esse é um problema que diz respeito a um daqueles pilares, né, mencionados. Quando se fala em estrutura de poder judiciário, também se fala em bom ambiente de trabalho. Nós temos alguns fóruns muito ruins, alguns ambientes físicos de trabalho muito ruins, e nós temos realmente muitos ambientes de trabalho, cartórios, salas de modo geral, que não têm ar-condicionado, e não é preciso se alongar muito para saber que, com este calor que nós vivemos aqui na Baixada Santista, um ambiente fechado, sem ar-condicionado, ainda que tenha ventilador, compromete totalmente a concentração do funcionário, o desempenho, a produtividade dele. É um item que é preciso ser corrigido. Não tem dúvida, não vejo nenhuma dúvida nisso. Requer o quê? Investimento. Sem dúvida nenhuma. Mais participações conosco, Rubens? Valdomiro Trendo pergunta a todos da bancada: a Justiça do Trabalho instituiu as juntas de conciliação e juntamento. A extensão do vogal do empregado e empregador foi positiva. Hoje, o novo Código Civil, com as juntas de conciliação civil e criminal, será positiva. O nosso problema está no poder legislativo, sem condição de encaminhar soluções, seria isso? Aliás, a política vem sendo judicializada há bastante tempo, a gente debate e comenta muito isso aqui, né? Sem dúvida. Então, a questão, se eu entendi bem a pergunta dele, ele tá tocando no ponto relacionado a leis ruins ou leis que vêm já muito tardes, né? Eu não sei se é exatamente esse ponto que ele está, mencionando aí como a indagação principal. A verdade veja que está no outro pilar que foi mencionado, né? Se o legislativo edita uma boa lei, em termos de oportunidade e de redação, de técnica, você diminui muito mais as discussões a respeito da leitura daquela disposição legal. Quanto melhor for a lei, mais nós estamos isento de dúvidas, você elimina dúvidas.
A lei que não for bem redigida, por si só, ela gera dúvidas, e essas dúvidas vão comprometer o desempenho do processo no dia a dia e vai exigir sempre que haja uma decisão de um tribunal superior para uniformizar o entendimento em relação ao significado e ao alcance daquela disposição. Isso demanda tempo, e isso abarrota o Poder Judiciário. Esse é um dos problemas realmente sérios que nós temos. Se for esse o ponto, a saída é o quê? É procurar editar leis tecnicamente boas e leis tempestivas, leis que venham no momento correto. Porque leis que vêm muito tardiamente, o caos já foi estabelecido. Até você corrigir, eliminar o caos que se instalou, você demanda outro tempo, tanto quanto aquele que já foi consumido. Me parece que ele falou também dos juizados especiais. Eu acredito que com o novo código, conforme o professor Zé Wilson explicou, com as ações repetitivas, porque os juizados hoje também estão abarrotados, mas com esses novos dispositivos do novo Código de Processo Civil, eu acho que nós teremos uma solução realmente muito mais séria nestas questões, principalmente no âmbito do consumidor. Muito bem. Rubeni, tem mais alguém conosco? Temos Custódio Fernandes. Quando se faz um acordo entre o funcionário e o sindicato e é aceita a homologação no Ministério do Trabalho, por que depois o funcionário faz a reclamação na Justiça do Trabalho novamente? Será que se houvesse uma competência maior, desafogaria as ocorrências no próprio Ministério? Pergunta a todos da bancada. A Justiça do Trabalho até que funciona com mais celeridade, né? Pelo Pelo menos em primeira instância. Né? Não, ela é mais informal, ela é mais dinâmica, né? Existe uma outra cultura. Agora, é um equívoco e é muito lamentável, e aí vem o nosso problema de cultura também. Se eu faço um acordo assistido por um sindicato, homologo no Ministério do Trabalho e vou à Justiça do Trabalho, é um pouco de uma facilidade que eu tenho do acesso. Eu acho que nisso os juízes, observando que existe aí um excesso no litígio, têm que combater. E, Boturno, eu queria só te falar uma coisa interessante, a tua observação foi incrível e muito apropriada. Nós aqui estamos praticamente concluindo que o problema, um dos grandes problemas, e que às vezes não é visto ou não é nem comentado, são as leis, que são precárias, né? E mostra disso ultimamente o próprio Congresso Nacional, né, a Câmara e o Congresso, que não consegue se entender e estão passando toda a discussão política, estão judicializando, estão levando para o Supremo, né? Ou seja, uma forma de você afastar um presidente, etc., quem vai ditar o rito é o Supremo Tribunal Federal. E assim outras questões. Então, acho que a produção legislativa é muito ruim e decorre exatamente do mau caratismo e da qualidade de quem está lá. Porque é muito comum, ou pelo menos agora a Operação Lava Jato mostrou, né, os jabutis que foram comprados para ser colocados nas leis. Então, isto tem uma interferência direta na atividade do magistrado na primeira instância, né? Porque ele não viu como que foi feito a lei. Quem diria que teríamos no Carnaval um número gigantesco, né, de máscaras de um juiz, né, federal espalhado pelo Brasil inteiro, mas cada dia uma novidade, né? Então, Zé Wilson, obrigado por estar conosco, juiz de Direito, titular da 5ª Vara Civil aqui de Santos, professor, mestre em Direito Processual também. Obrigado por estar conosco, obrigado pelos esclarecimentos e até uma outra. Espero que volte em outras oportunidades para a gente debater outros temas importantes da Justiça. Obrigado, viu? Obrigado a vocês pela oportunidade de falar sobre o novo Código de Processo Civil e alguns problemas que nós enfrentamos lá no nosso dia a dia. Verdade. Muito prazer em estar aqui. Obrigado pela presença, Heraldo, está sempre conosco, Pacilo também, Rubeni atenta à sua participação e à nossa produção aqui. A gente sempre juntos, né, de segunda a sexta-feira, horário 1h30 da tarde, programa ao vivo, com a reprise às 8 da noite. Obrigado, tchau.